Olá, sejam bem-vindas! Eu sou a Bruna Oneda. A gente vai falar hoje sobre flacidez na menopausa. Quem não me conhece, né? Eu sou a Bruna Oneda, sou especialista em menopausa. Fiz o meu mestrado e meu doutorado nessa área de saúde da mulher, exercícios físicos, e venho há alguns anos aí trabalhando para ajudar vocês nessa luta que é alcançar o corpo que vocês gostariam de ter mesmo estando na menopausa. Então, há alguns anos eu tenho um programa de exercício que é o Menopausa Fit. Eu vou abrindo este programa por turmas. Então, é um programa de exercícios online que você faz na sua casa com a minha supervisão. Por que que eu supervisiono as alunas? Porque eu estou especialista nisso. Então, a gente tem um grupo onde a gente conversa pelo Telegram e eu vou ajudando vocês a direcionar os treinos de vocês. O tema de hoje é flacidez. E por que que eu resolvi falar de flacidez? Porque eu venho falando muito da questão da perda da barriga, eu venho falando muito na questão do emagrecimento. E se algumas de vocês aí também perceberam, é que junto com a menopausa vem essa questão da flacidez. A gente percebe que a nossa pele não é mais a mesma, a gente percebe que os nossos músculos ficam mais flácidos. E eu vou explicar então por que que tudo isso acontece e vou explicar, mostrar para vocês soluções de tudo isso. Então, por exemplo, vamos entender o que que acontece. Bom, quem não entende o que está acontecendo com você, o que que é menopausa, o que que é climatério, vou dar um apanhado aí dessas informações e depois vamos falar propriamente dito na aparência do corpo, flacidez e etc. Bom, este período que a maioria das mulheres, né, que frequentam esse perfil estão, é um período que a gente chama de transição hormonal. A gente tem a diminuição de vários hormônios, que são hormônios muito presentes em toda a nossa vida fértil. Perto da menopausa, o que que acontece? Esses hormônios eles começam a diminuir, porque teoricamente na menopausa a gente perde a nossa capacidade de reprodução. Então, o climatério é este período que a maioria de vocês se encontra, que é de aproximadamente 45 até uns 65 anos de idade. Então, todo este período é chamado de climatério. E dentro desse período a gente tem as fases, que são as fases, uma fase que antecede a última menstruação, que a gente chama de pré-menopausa, a fase muito próxima da última menstruação, que é a perimenopausa, e após a menopausa é depois que a gente para de menstruar. Então, a última menstruação, de fato, é este evento que é chamado de menopausa. E por que que a gente para de menstruar? A gente para de menstruar exatamente porque a gente tem algumas alterações hormonais, aqueles óvulos que estavam nos nossos ovários prontos para virarem bebês, eles desaparecem, eles acabam, na verdade. Então a gente não tem mais a necessidade de manter níveis hormonais que garanteriam, por exemplo, a gestação. E por isso, teoricamente, a gente não precisa mais desses hormônios, estes hormônios diminuem. Só que antigamente as mulheres viviam só até os 45, 50 anos. Então, de fato, a gente não precisava desses hormônios. Mas hoje a gente vive até os 90, 100 anos. Então a gente fica grande parte da nossa vida com estes hormônios diminuídos. E aí, quando principalmente na perimenopausa, que são os 2 anos antes da última menstruação, e alguns anos depois da última menstruação, de fato a gente percebe que nosso corpo muda muito. A gente percebe um acúmulo de gordura, principalmente na região da barriga. A gente percebe que a gente perde músculos. E o que é pior, a gente perde o tônus do músculo, que é o quê? É a rigidez do músculo. Então, por que que tudo isso acontece? A gente tem outros hormônios que também participam, vamos dizer assim, na fábrica dos nossos músculos. Mas o estrogênio, que é o principal hormônio que diminui na menopausa,
ele acaba interferindo e diminuindo a nossa capacidade de ganhar músculos. Então, assim, o estrogênio, ele ajuda aquela proteína que a gente consumiu através da nossa alimentação, ele ajuda essa proteína a ir parar nos nossos músculos. Quando o nosso músculo está cheio de proteína, nosso músculo fica rígido. E isso automaticamente preenche o espaço embaixo da pele. Então, se eu tenho um músculo volumoso, o que acontece com a minha pele? A minha pele estica e eu não percebo tanto a flacidez, eu não tenho flacidez. Bom, eis que vem a menopausa. E aí, com a menopausa, a gente diminui este hormônio, que diminui a nossa capacidade em armazenar estes músculos. Então, se eu não me sentia flácida, mesmo não fazendo exercícios, com a menopausa eu me sinto muito flácida sem fazer os exercícios. Porque eu não tenho o hormônio que ajudaria a construir os músculos. Claro, gente, que existem outros hormônios também presentes aí em todos esses processos. A gente tem a testosterona, a gente tem o GH, a gente tem hormônios aí que ajudam no crescimento do músculo também. Mas vocês sentiram que ficaram mais flácidas, vocês sentiram que os seus músculos desapareceram, principalmente pela diminuição deste hormônio tão importante que é o estrogênio. Então, mesmo mulheres que fizeram exercício a vida inteira, na menopausa percebem que precisam aumentar a quantidade de exercícios. Aquelas mulheres que nunca fizeram exercício, na menopausa começam a despertar para essa necessidade de fazer exercícios, porque senão, gente, a gente vai ficar muito flácida. Deu para entender? Então, assim, por que o exercício é importante? As nossas proteínas, elas são como se fosse o cimento de uma casa. Tudo bem? Então, eu preciso de cimento para construir qualquer casa. Então, a proteína é o cimento, é o que eu como. Então, na minha alimentação, se eu tenho carne, ovos, leite, queijos e derivados. Se eu não como carne, mas eu tenho proteínas vegetais, tofu, ervilha. Se eu como proteína, a proteína é o cimento. Eu engulo esse cimento. Esse cimento é processado. Só que só vai haver a construção da parede, só vai haver a construção do músculo se eu tiver alguém, no caso da casa é o pedreiro, que carregue esse cimento para construir a parede. Quem faz o trabalho de construção da nossa parede do músculo, gente, são os exercícios. E aí, muitas mulheres percebem que ficaram mais flácidas, mesmo fazendo exercícios, porque possivelmente não estão fazendo os exercícios certos. Então, se eu fizer só caminhada, por exemplo, se eu fizer só bicicleta, por exemplo, se eu fizer só dança, por exemplo, eu não vou conseguir construir músculos. Porque esta característica desses exercícios não fazem, né? A característica do exercício não faz com que o músculo se construa. Então é como se eu quisesse colocar uma bailarina para construir a casa. O que eu preciso para construir a casa é um pedreiro que saiba construir a casa. É um exercício que faz a casa ser construída. Deu para entender, gente? Então, assim, eu preciso ter a proteína e eu preciso ter o exercício certo para garantir que este músculo não fique tão flácido. Como eu ganho músculos, gente? Eu ganho músculo machucando o músculo. Acredite se quiser. Então, eu preciso uma construção, uma contração e um relaxamento. Eu preciso de um relaxamento e uma contração
para fazer com que o meu músculo se machuque. Sim, o papel do exercício é exatamente esse: machucar um pouquinho o músculo, porque na hora que esse músculo regenera, é o que a gente chama de hipertrofia. É quando esse músculo aumenta de tamanho. Por isso que o exercício de caminhada, o exercício de bicicleta, a dança, hidroginástica, não são exercícios que têm característica de machucar o músculo da maneira certa. Entendam bem o que eu tô falando, tá, gente? Não tem essa característica. Para eu machucar o músculo e que ele seja reconstruído da maneira correta, eu preciso dos exercícios com peso. Eu preciso de exercícios que exijam desta musculatura. E aí, muitas de vocês vão falar assim: ah, não, tô nem a pau. Eu não vou na musculação, eu odeio academia, eu não quero fazer nada disso. E realmente você não precisa ir à academia. Mas você precisa entender que tipo de exercício você tem que fazer. No programa Menopausa Fit, por exemplo, gente, no meu programa, o peso que a gente usa são essas garrafinhas. Eu falo muito sobre isso e às vezes eu esqueço de mostrar porque eu nem sempre elas estão aqui na minha sala onde eu faço a live. Mas isso aqui, ó, é uma garrafinha que a gente começa, é uma garrafinha de refrigerante mesmo, tá? Não vou falar o nome que nem precisa. Então você pega uma garrafinha e você enche ela de água, ela tem 600 ml. Depois que você fez a sequência de exercícios, que 600 ml tá fácil para fazer, o que você faz? Você joga a água fora, bota areia. Essa garrafinha, só com areia, pesa 1 quilo. O que eu fiz na sequência? Tava leve para mim. Coloquei pedrinhas aqui dentro. Não sei se vai dar para vocês verem, mas tem pedrinhas. Tem uma pedrinha aqui, ó. Uma pedrinha. Para quê? Para garantir que cada garrafinha dessa pesasse 2 quilos. Isso fez com que eu não precisasse comprar um monte de pezinhos para ter aqui na minha casa. Eu uso as garrafinhas. Mas por que o exercício com peso ele é importante? Porque ele vai fazer este papel de ajudar o seu músculo a crescer. Então, gente, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem como eu dormir flácida e acordar durinha. Não tem, não tem. Não tem como eu dormir com essas rugas e acordar sem elas. O que eu consigo fazer para sumir com essas rugas? Algum tratamento estético. O que eu preciso fazer para a flacidez do corpo, do meu músculo? Exercício. Na verdade, você já sabe disso. Mas a gente fica esperando, ai, será que não saiu uma pesquisa científica que mostra que se eu tomar chá de amora e ficar deitada 40 minutos assistindo alguém fazer exercício, será que eu não fico mais forte? A gente fica esperando por isso. Mas no fundo, a gente já sabe que não tem milagre. O que a gente precisa fazer? A gente precisa exercitar os músculos para que eles ganhem tônus. E vou falar também da pele, tá, gente? Vou falar da pele, mas vamos começar de dentro para fora. Tô falando dos músculos. Então, assim, qual é a proposta, né, do programa, por exemplo, Menopausa Fit? Você precisa progredir aos poucos com esse peso. Então, possivelmente, alguma vez na vida, você fez um exercício e você ficou super dolorida. Não é essa a proposta de exercícios de quem tá na menopausa. Porque você já tem outras dores. Você não quer fazer exercício para ficar com mais dores. Você quer fazer exercício exatamente para diminuir aí as suas dores. Então, o que a gente faz? A gente faz um aumento gradativo das cargas ou dos pesos. Então, você vai aos pouquinhos progredindo com os pesos para minimizar aí a flacidez dos seus músculos. Ah, preciso ir na academia? Não, você faz isso dentro da sua casa e o mais legal, gente, são 20 a 30 minutos por dia. Então, assim, eu treino em casa. Olha como dá para ganhar músculo. É só fazer.
E aí, o que a gente tem que garantir? Uma boa ingesta de proteínas. Tudo bem? Antes de eu falar da flacidez da pele, colágeno e etc., vamos responder as perguntas. Deixa eu responder as perguntas de vocês sobre isso. Eu tenho epicondilite no braço, posso usar o bastão para fazer exercício para melhorar os meus músculos? Pode usar o bastão, mas se você tem epicondilite, a ideia é a gente tratar essa epicondilite treinando, tá? Então você provavelmente sabe que os exercícios hoje são extremamente recomendados para qualquer tipo de tendinite. Então, no programa Menopausa Fit, o que a gente faz? A gente trata essas dores, você vai fazendo os exercícios, vai melhorando essas dores e esses problemas e progredindo aí. Então, assim, ó, eu tenho uma dor no cotovelo, a epicondilite que ela falou. Mas, gente, e o resto do corpo? E seu ombro? E seu peitoral? E sua barriga? E sua coxa? E seu bumbum? Fica parada? Então, tô com uma dor no pé. E sua barriga? E seu peito? E suas costas? Deixa virar pelanca tudo, gente? Não, muito pelo contrário. A gente precisa fazer os exercícios para o restante do corpo. Quanto mais tempo eu fico parada, ou quanto mais tempo eu levo para começar um programa de exercícios, mais difíceis vêm os resultados, porque a gente tem o processo de envelhecimento. A cada dia a gente envelhece, gente. A cada dia é um cabelo branco novo que aparece, é uma ruga. E você acha que isso não vai acontecer no seu músculo? Você acha que isso não está acontecendo nas partes que não estão aparecendo aí? Tá, mas o que a gente tem que fazer? A gente precisa tomar a rédea da nossa vida. Então, assim, tô infeliz, me sinto uma flácida, nunca me sinto bem com a roupa, não quero tirar roupa na frente de ninguém, vai ter um encontro de família, eu que não vou, porque minha cunhada magra, sarada, que vergonha da minha cunhada, que vergonha das minhas amigas, que vergonha do meu marido. Mas, gente, vai ficar esperando a fórmula mágica de assistir alguém na televisão fazendo exercício e achar que vai ficar forte. Tem, gente. Não tem. Tem que fazer, gente. Precisa. A gente tem que sair desse estado de parar de reclamar dos sintomas da menopausa e fazer algo pela gente, de fato. O que tá te incomodando? Você cuidou de todo mundo a vida inteira. Você não tem 20 minutos do seu dia para se cuidar? Você não tem uma garrafa de refrigerante, de amaciante, de água na sua casa que você pode usar de pezinho para você fazer os exercícios? Então, assim, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. E assim, eu fico assim, enfática, porque diariamente eu recebo relatos e reclamações e mulheres que estão aqui assistindo a minha live, que já assistiram minha live há anos atrás e até hoje estão reclamando. Tenta. Se dá de presente um programa de exercícios que você fica 20 minutos do seu dia cuidando de você. Gente, são 20 minutos. Mais barato que uma academia. Você treina na sua casa. Se quiser ar-condicionado, você liga. Se quiser ventilador, você liga. Se quiser treinar pelada, você treina pelada. Se quiser treinar de pijama, você treina de pijama. Tem coisa melhor do que essa? E em poucas semanas você já vê diferença. Não vou falar poucos dias, porque não tem milagre, gente. A gente precisa construir esses músculos aí. Pilates ajuda. Gente, o Pilates, ele é um exercício que pode ser usado de fortalecimento, ele pode ser usado de alongamento, mas ele não é um exercício que tem a característica de construir músculos. Tudo bem? É a mesma coisa de colocar bailarina para construir uma casa. É o mesmo exemplo. Não, quem faz Pilates pode continuar no Pilates, mas precisa, provavelmente você vem sentindo que o Pilates não está te ajudando a melhorar a flacidez. Então você precisa complementar essas aulas de Pilates. Uma estratégia, o programa Menopausa Fit. Os hormônios ajudam na questão da flacidez e massa muscular? Sim, os hormônios podem ajudar na flacidez e na massa muscular. Só que a gente não pode contar com os hormônios porque muitas mulheres não podem fazer a reposição hormonal,
Muitas mulheres não querem fazer a reposição hormonal por opção. Então, a gente não pode contar com os hormônios. Se você pode fazer a reposição hormonal e quer fazer a reposição hormonal, ela vai te ajudar na questão, muitas vezes, na questão da disposição para o exercício. Mas não tem milagre. Hormônio sozinho não constrói músculos. Pode tomar o hormônio masculino que for. Se você não fizer exercício, você não ganha músculo, gente. Não tem. Tudo bem? Beleza. Então, estratégia. Se você sentiu que tá flácida, que tá sem coragem de começar um programa de exercícios, que nunca encontrou um programa de exercícios que de fato esquentasse aí seu coração, você nunca botou fé num programa de exercícios, acredite que este é o único programa de exercícios no Brasil direcionado de fato para a mulher que está na menopausa. Você até vai ver outros programas que foram adaptados de outras profissionais que estão aí na internet, antes vendiam outros programas e viram que investir na menopausa é um bom mercado, mas não são especialistas em exercícios para mulher na menopausa. Então, muito cuidado com os programas de exercícios que vocês veem por aí, tudo bem? E aí, no programa Menopausa Fit, você tem uma sequência de aulas que você vai progredindo nos exercícios, você vai progredindo nas cargas, nos pesos que você carrega, e a gente tem exercícios complementares. Então não adianta eu querer ficar forte se eu tenho uma dor no ombro. Eu preciso cuidar do meu ombro. Não adianta eu querer ter um bumbum empinado se eu tô com dor no meu joelho ou no meu quadril. Então, gente, não é um exercício, é um programa completo de exercício. Não são 2 meses, gente. É um programa de 1 ano para você, de fato, mudar aí a perspectiva do seu corpo, a aparência do seu corpo, diminuir essa barriga, subir esse bumbum que tá caído, murcho, melhorar essas coxas que estão caídas, murcha, dar uma levantada no peito que tá caído, murcho. Mas, gente, é com exercício. Você não quer gastar 30 mil numa cirurgia estética. E mesmo cirurgia estética, não tem o que fazer com a flacidez do músculo. Você pode até tirar as gorduras lá que aparecem por fora, mas o músculo vai continuar flácido, você vai continuar balangando toda vez que você anda na praia. Outra pergunta que me fizeram é do colágeno. Então vamos entender agora a flacidez da pele. Falei do músculo, deu para entender dos músculos, gente? Beleza, vamos entender a flacidez da pele. A nossa pele, ela tem tecidos, um tecido que é chamado de elástico, tudo bem? E ela tem o preenchimento, né? A gente tem estruturas que sustentam a nossa pele, entre elas o colágeno. O que acontece quando a gente vai envelhecendo? A gente vai perdendo essas estruturas. E por isso a pele, ela fica com a aparência de menos elástica. Então, por isso as rugas começam a aparecer. O colágeno, gente, é uma proteína. Então, se eu consumo colágeno e eu conseguisse direcionar esse colágeno para a pele, exatamente lá para as rugas que eu gostaria, seria muito interessante. O problema é que eu vou consumir o colágeno e ele vai para regiões que nem sempre são aquelas que eu realmente desejo. Se eu treino braço, eu estou mandando meu estímulo para o braço. É garantido que eu vou ganhar músculo no braço. Se eu tomo colágeno, eu não sei aonde esse colágeno vai parar, gente. Então, é uma questão de raciocínio lógico. Se você não consome proteína suficiente na sua alimentação, então vamos dizer que você seja vegetariana, que você tenha uma dificuldade em ingerir carne vermelha, que você tem uma vida muito corrida e muitas vezes você pula refeições. Se você não tem proteína suficiente, o colágeno, ele pode te ajudar. É como se fosse uma fonte de proteínas, tudo bem?
Mas achar que eu vou tomar colágeno e daqui a 3 dias essas minhas rugas vão sumir, gente, é querer um milagre. Deu para entender? Então, eu não consigo direcionar o colágeno exatamente para onde eu quero. Se eu tenho um consumo suficiente de proteínas na minha alimentação, eu não preciso suplementar com colágeno. Gente, um pote de colágeno, tem colágeno que custa 350 pau e dura 20 dias. É muito melhor você consumir proteína. Proteína animal, proteína vegetal, compra proteína, comida real. É muito melhor do que o colágeno. Então, se você gasta 350 pau no vidro de colágeno, que vai durar 20 dias e você não sabe nem onde vai parar esse colágeno, gente, você tem que investir menos de R$ 80 por mês fazendo o exercício do Menopausa Fit. Por favor, pensa bem. Pensa bem, se você gasta 350 pau num colágeno, não é possível que você não vai investir R$ 80 por mês para você fazer um programa de exercício completo. Conversar com outras mulheres, trocar experiência com outras mulheres que estão na menopausa, fazer exercícios que vão te ajudar aí melhorar não só o músculo, mas perder sua barriga, levantar seu bumbum, melhorar a flacidez da sua coxa. Gente, pensa quão libertador é vestir qualquer roupa. Pensa quão libertador é ir na festa da família se sentindo bem, sem ficar olhando que a outra tá mais magra, sem ficar pensando que estão olhando para sua barriga que tá fazendo 4 dobras. Gente, é disso que eu tô falando. Eu não tô falando aqui de um milagre, de uma barriga tanquinho. Eu não tô falando aqui de um milagre do bumbum na nuca. Eu não tô falando aqui de um milagre que você vai virar uma atleta de circo e você vai dar 1000 piruetas. Não é nada disso, gente. É você estar bem com o seu corpo. É você entender o que está acontecendo, você ter confiança nos exercícios que você está fazendo, você reservar 20 minutos do seu dia para você. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando de milagre. Tudo bem? Existem vários tipos de colágeno. Se você tem condições financeiras de, além de fazer exercícios, comprar o colágeno, conversa com uma pessoa que te acompanhe, ou uma nutricionista, ou uma médica dermatologista, e ela vai te indicar o melhor colágeno para você. Existem colágenos, gente, que prendem o intestino. E aí você engorda, porque seu intestino não funciona bem. O que adianta ter colágeno? Você está entendendo? Existem colágenos que não têm a quantidade suficiente de proteína. Então, se você tem condições, volto a dizer, de além de pagar um programa de exercício, você pagar colágeno, pede ajuda para alguém, para uma nutricionista que vai avaliar a sua alimentação, ou para uma médica dermatologista, para avaliar se de fato você deve e que colágeno usar, tudo bem? Então aqui, gente, eu tô falando para vocês o que a ciência mostra. De fato, algumas mulheres melhoram a aparência da pele com colágeno, mas a gente precisa primeiro ver se tá usando este colágeno de maneira suficiente. Tudo bem? Natação substitui musculação? Não, pelo amor de Deus. Natação é exercício sem carga. Sem carga. O que substitui a musculação é exercício com peso dentro da sua casa. Programa Menopausa Fit. A natação não, gente. Natação é exercício aeróbico. Sobre a incontinência urinária, posso falar um pouco? Pode falar um pouco? Sobre a incontinência urinária, além dos programas, além dos exercícios, né, normais que você precisa fazer, e eu recomendo o Menopausa Fit, você precisa fazer um programa específico de fortalecimento do assoalho pélvico. Existem várias profissionais que falam sobre isso aqui no Instagram. No meu programa, a gente tem uma videoaula da Gisele Azevedo.
enfermeira expert em fortalecimento do assoalho pélvico. Então precisa, quem tem incontinência urinária, não é uma doença, né, gente? Mas é um estado de saúde que precisa de tratamento. Não tem jeito, a gente precisa fazer exercícios específicos, tudo bem? Então, assim, para flacidez, não tem outra escapatória a não ser fazer os exercícios físicos de maneira progressiva. O nosso músculo, ele vai aprendendo, os nossos músculos, eles vão respondendo a determinadas cargas. Então, por exemplo, se eu começo com meio quilo, eu aumento para 1 quilo, depois eu aumento para 1,5 kg, e essa é a ideia. A menopausa pode ser boa, sim, mas não tem milagre. Algumas mulheres, assim, veem as propagandas, né? Veem os depoimentos que eu posto e falam assim, nossa, mas não tem nenhuma de barriga trincada. Gente, a mulher na menopausa, ela não quer uma barriga tanquinho. Você quer ter saúde, você quer ter qualidade de vida, você quer poder sentar no chão e brincar com seus netos, você quer poder fazer uma viagem com os seus filhos e não ficar lá para trás largada. A barriga tanquinho, ela pode até vir, mas esse não é o propósito do meu programa. O propósito do meu programa é você se reconectar com você mesma. Você readquirir aquela saúde que parece que foi mandada embora. Você conseguir se olhar no espelho sem sofrimento. Você conseguir escolher a roupa que você quiser no seu armário e se sentir bem com ela. Então, este programa é o programa para você resgatar sua autoestima. É um programa para você murchar, secar, desinchar sim sua barriga, mas de uma maneira saudável. De uma maneira que uma mulher madura na menopausa quer. Eu não vendo milagre. Eu não tô aqui para falar algo que não vai acontecer com o seu corpo. Eu tô aqui para te mostrar que existe sim, existe um passo a passo para você seguir, para você recuperar seu corpo, sua autoestima. Eu estudei 20 anos da minha vida para estar aqui muito tranquila hoje, falando e oferecendo o meu programa, que é o meu trabalho, é disso que eu vivo hoje, e porque eu sei que a minha missão de vida é essa: ajudar mulheres que, assim como você, nunca tinham sido olhadas, nunca tinham recebido uma mão e alguém falando, vem comigo que eu vou te ajudar. Então, essa é a minha missão de vida. Então, é isso, meninas. Queria agradecer muito a presença de vocês. Super beijo, meninas.